Boa noite, somos acadêmicas do terceiro período de enfermagem da FAG. Hoje a gente vai trazer um assunto sobre os mitos e verdades da pré-eclâmpsia. Somos acadêmicas, eu sou a Charline, estamos com a Fabiana, Elisane, a Aline e a nossa convidada de hoje. Temos a convidada que é a Daniele Nardi, ela é enfermeira do HUOP, do Centro Obstétrico. Ela atua como preceptora também dos residentes acadêmicos de enfermagem lá no Centro Obstétrico. Nós trouxemos um pouco sobre a definição da pré-eclâmpsia, que é uma condição médica. Ela é caracterizada pela hipertensão ou também pela proteinúria durante a gestação. Acomete cerca de 2 a 8% das gestantes, iniciando em primigestas, que são a maioria que acomete, primigestas, que são a primeira gestação. Também pode ocorrer em pessoas obesas, que têm o sobrepeso, né, um pouco avançado. A idade também avançada da gestante também é um critério bem importante. E temos também o que aumenta no qual aumenta o risco. A gente tem a Fabiana hoje que vai fazer as perguntas para a nossa entrevistada. Boa noite, eu me chamo Fabiana. Eu tenho o privilégio de realizar a entrevista. Seja bem-vinda, Daniele. Muito obrigada. Desde já eu já agradeço a sua presença. Acredito que a dúvida de todos, a princípio, é como saber se a gestante está ou não com pré-eclâmpsia. Então, nos diga, quais os principais sintomas para diagnosticar a pré-eclâmpsia? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui nessa noite de hoje. Os principais sintomas da pré-eclâmpsia, eles podem ser definidos como o aumento da pressão arterial superior a 14/9 nas gestantes, uma cefaleia intensa também, que é dor de cabeça popularmente conhecida, né? Alterações visuais podem estar presentes também, como a gente chama nos termos técnicos, que são escotomos e turvação visual. Epigastralgia, que é o popular dor no estômago, que as gestantes podem estar sentindo, né? Outro fator de risco importante, também sintoma importante, é o edema de rosto. Edema de membros, mãos, pés, também é um fator de um sintoma de pré-eclâmpsia, né? Também pode causar dificuldade respiratória, tá? Náuseas e vômitos também podem estar presentes. Um ganho de peso excessivo na gestante também, mais de 1 quilo por semana, também pode ser um indicativo de que alguma coisa não está legal e ela pode estar apresentando sintomas de pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, ela atinge comumente gestantes entre a 20ª semana e a 36ª semana de gestação. Quais os tratamentos a seguir e os cuidados essa gestante deve ter quando ela está com a eclâmpsia? Então, assim, os tratamentos, eles são designados conforme os casos. Existem os casos leves e os casos graves. Nos casos leves, sem alterações laboratoriais, a gestante tem que fazer a principal ferramenta para ela diagnosticar isso é o controle da pressão, né? Pressão arterial alterada, ela vai ter que tomar antihipertensivos, vai ter que procurar atendimento médico, seu médico na UBS, seu médico obstetra particular, conforme depende de cada uma, né? Outra coisa também que ela vai ter que fazer nesse tratamento de pré-eclâmpsia, de casos leves e pré-eclâmpsia, é cuidar com a dieta também. Hoje o Ministério da Saúde preconiza que não precisa tirar o sal totalmente da dieta das gestantes, mas a gente sabe que diminuir um pouco a ingestão de sódio, que é o sal, né, o sal de cozinha, também pode auxiliar e acarretar benefícios, né? E as consultas devem ser regulares, né, com o seu médico obstetra, na UBS, né? E também a monitorização do bebê e da mãe e do bebê durante as consultas de pré-natal. Já nos casos graves de pré-eclâmpsia, que são com sintomas, com vários daqueles sintomas que eu citei anteriormente, e com exames alterados, geralmente acontece a hospitalização dessa gestante, tá? Então, assim, ela vai ter hospitalização imediata, a gente tem que internar para tomar medidas de prevenção, né? Para que não ocorram casos
piores, como, né, óbito materno-fetal ou convulsões na gestante, né? A gente usa também hipertensivos de uso hospitalar, que eu não vou estar citando os nomes aqui, mas assim, durante a hospitalização elas são medicadas, né? E também tem a questão da sulfatação, que a gente também ocorre para gestantes que estão com a pressão alterada e os exames alterados, a gente pode também estar iniciando com o sulfato de magnésio, que é um neuroprotetor do bebê e evita a convulsão na mãe, né? E outro tratamento que a gente também faz é assim, porque geralmente a pré-eclâmpsia, quando ela acomete a gestante num caso grave, ela pode desencadear trabalho de parto prematuro, não desencadear trabalho de parto, mas assim, a gestante pode ser que a gente precisa fazer a interrupção da gestação, podendo tirar um bebê prematuro, no caso, entendeu? Devido à pré-eclâmpsia. Devido à pré-eclâmpsia. No caso que você chegou a comentar da sulfatação, a sulfatação realizada na gestante, ela é feita durante, para poder prevenir. Se acaso ocorre de ter que ter uma cesariar, ela vai fazer o procedimento sulfatando? Então, assim, o sulfato de magnésio, ele é usado geralmente quando se detecta essa alteração laboratorial e que vai iniciar, a gestante geralmente vai estar hospitalizada para fazer uso do sulfato de magnésio, né? Porque a gente tem parâmetros de controle de diurese, de pressão arterial, de frequência cardíaca, né? E essa paciente vai estar hospitalizada fazendo uso da medicação. Iniciou a medicação, a gente geralmente espera de 4 a 12 horas para fazer a interrupção da gestação. Durante o procedimento cirúrgico, né, que geralmente vai para cesárea de emergência, uma cesárea de emergência, quando é uma pré-eclâmpsia ou uma síndrome HELP, a cesárea de emergência acontece com a paciente sulfatando e ela permanece sulfatando ainda por mais 24 horas após o procedimento. Controlada ou não controlada, ela tem geralmente esse protocolo de 24 horas. Esse é o protocolo de 24 horas pós-procedimento, pós-parto, né, que a gente fala. Ô Dani, essa sulfatação que faz, é aquela para madurar, popularmente falando, o pulmãozinho do bebê? Não, é para proteção. É outra coisa. Não, para maturação do pulmão do bebê é usado corticoide, né? Geralmente também a gente faz, se é um bebê prematuro abaixo de 34 semanas, também é realizado o corticoide preventivo para fazer a maturação antecipada do pulmão do bebê. Se tiver que tirar o bebê prematuro abaixo de 34 semanas, geralmente a gente usa o medicamento, né, que é o corticoide, para fazer a maturação pulmonar do bebê. Do bebezinho. Aí, relembrando que é sempre bom acompanhar, né, o pré-natal corretamente. E qualquer sintoma, ir ao UBS mais próximo para orientação, né? Tá, eu só queria assim, agora depois tudo você explicou, só para a gente gravar, para as mães que estão escutando, conseguir gravar. Qual o principal sintoma? Tipo assim, tô gestante, senti esses sintomas, tenho que ficar ligada. Tipo assim, porque são vários, né, sintomas que você falou, várias coisas. Mas o principal que ela tem que ficar ligada é referente à pressão arterial. Se ela já for uma paciente que tem comorbidades, que já tem uma pressão arterial, que ela já era hipertensa, diabética antes de estar gestante, já é um indicativo que ela tem que prestar mais atenção. Sim. Qualquer desses sintomas que eu falei, cefaleia forte, turvação visual, dor no estômago, edema de face, né? Procurar o atendimento médico imediatamente. E lá o médico vai indicar para ela. Isso, lá a gente vai solicitar exames, né? O médico vai solicitar exames. Vai diagnosticar, pedir exames. A gente vai solicitar os exames de rotina, que eu não vou citar aqui quais os exames, porque também, né? Mas assim, tem exames bem específicos para o diagnóstico da pré-eclâmpsia, né? Um dos principais exames que a gente diagnostica pré-eclâmpsia é a proteinúria, que é a proteína que está alterada durante a urina, que é a albumina que altera durante a gestação, né? Aquele que a gente coleta urina 24 horas, Isso, aquela urina 24 horas. 24 isso, horas, que vai dar a presença ou não de proteinúria e que vai dar o indicativo. Hoje, o Ministério da Saúde antes tinha, além da proteinúria, tinha que ter a alteração da pressão arterial e a proteinúria positiva na urina. E também o edema era considerado um dos sintomas. Hoje não mais, só alterando a pressão. Tendo uma pressão arterial acima de 14/9, com algum desses sintomas e com proteinúria positiva, ela já é considerada uma paciente com pré-eclâmpsia. Tá, uma dúvida.
A pré-eclâmpsia, ela dá uma vez só durante a gestação? Tipo, no começo da minha gestação, tive pré-eclâmpsia, agora estou bem, que teve leve, estou bem. Não, ela pode acontecer de novo, ela pode... Geralmente, ela se manifesta após 20 semanas de gestação, né? A 20ª semana de gestação. Mas, assim, caso você não acompanhe, a gestante pode ter um desfecho. Pode voltar. Se ela não fizer o tratamento correto, se ela não usar os antihipertensivos, se ela não fizer dieta, se ela não praticar alguma atividade física. Pode até se agravar. Pode se agravar e pode até a paciente pode daí... O agravamento da pré-eclâmpsia é o que a gente chama da síndrome HELP, que são alterações renais, alterações hepáticas, podem acontecer convulsões e pode acontecer da gestante também ter problema de coagulação, ter uma hemorragia muito intensa, né? Então, assim, problemas renais que a paciente pode ter que ficar por o resto da vida fazendo diálise, causa uma insuficiência renal e ela pode ter que ficar dialisando, né, durante o resto da vida. As alterações hepáticas também pode acontecer casos de dano ao fígado, né, alterações cerebrais também, pode aumentar a pressão intracraniana, ela pode desenvolver um derrame, né, tem a questão dos problemas de coagulação também, que são esses que eu falei, né, que pode causar hemorragias, a gestante pode perder, se a gente não for rápido e não intervir nessa hemorragia, a paciente pode vir a óbito também, né? E isso que eu falei, pode levar até a morte, caso não tratado. E para o bebê? O bebê, o que mais vai acarretar é o parto prematuro mesmo, que assim, o bebê às vezes vai ter que acontecer a interrupção da gestação por causa do caso grave da mãe, né, das alterações de funções renais, funções hepáticas, até cerebrais, de coagulação. A prematuridade é um dos maiores... Que é o risco maior que é o risco maior do bebê, né, porque geralmente entre a 20ª e a 36ª semana, né, a gente tem um trabalho no hospital grande que a gente atende alta complexidade lá, que vem de várias regiões de Cascavel, de toda a região aqui, da 10ª regional, né? Então, assim, quase todos os dias a gente recebe paciente com pré-eclâmpsia e com indicação de interrupção da gestação, sendo que o bebê vai nascer prematuro. Geralmente, esses bebês também, eles podem nascer baixo peso, né? Um peso abaixo do que a gente espera para a idade gestacional, né? E esse bebê também ele pode desenvolver as síndromes respiratórias, que é o sofrimento fetal respiratório, né? Então, assim, esses para o bebê o que mais vai agravar isso, a prematuridade, a questão do baixo peso ao nascer e a insuficiência respiratória. Uma pergunta. Ela pode ser assintomática, a gestante, depois da 20ª semana, não sentir dor, nada, e ir ao pré-natal. E chegar lá, tá com a pressão alterada. Ela pode ser assintomática? Pode ser assintomática, mas assim, aí que eu falo que os profissionais de saúde têm que estar muito atentos nessa questão de quando você atender uma gestante, você tem que estar atento na aferição de pressão, na solicitação dos exames e rotinas que são prioridade para a idade gestacional, né? A gente sempre pesquisa pré-eclâmpsia são exames baratos, gente. É só você pedir um exame de urina, um parcial de urina, uma urocultura ou uma proteinúria. Se é uma paciente que tem já o diagnóstico de hipertensão arterial prévio à gestação, você tem que pesquisar pré-eclâmpsia. Você tem que pesquisar se tem algum exame alterado. O profissional de saúde tem que estar muito atento nessa hora, né? Quando quem está lá na atenção primária tem que estar bem atento para essa questão da solicitação da gestante, porque nem sempre elas apresentam alguma alteração. Às vezes inicia com só uma alteração da pressão. Não, uma pressão muito alta, mas que isso aí depois pode desencadear casos graves. Aqueles exames de rotina que é feito, os rotineiros, de 1º, 2º e 3º trimestre. Eles têm também a rotina de fazer a coleta de sangue e geralmente faz também coleta de urina. Nesses exames, apresenta a proteinúria também ali? Não, você tem que coletar a proteína. Vai ser só específico, o médico, né? vai solicitar só caso tiver alguma alteração. Se ela tem, digamos assim, que a paciente já seja hipertensa previamente ou que ela esteja apresentando algum daqueles sintomas que eu falei anteriormente, o profissional de saúde tem que estar bem atento para solicitar a proteinúria 24 horas. Ah, tranquilo. A gente gostaria de estar falando com você sobre alguns mitos e verdades, né, que a população às vezes acredita em algumas coisas e leva por verdade.
A pré-eclâmpsia é uma condição rara de se acontecer? Não, é uma condição muito comum hoje em dia, gente. As pessoas pensam que é grave, que as pessoas não têm noção do que é uma pré-eclâmpsia e o que isso pode causar na vida da gestante e do bebê. Então, assim, é muito raro, é muito normal, comum hoje em dia. Muito comum. E ela tem que ter algum histórico familiar para isso acontecer? Não precisa ter histórico. Claro que se tiver um agravante na família de pressão alta, a gestante tem que estar mais atenta, né? Mas não necessariamente predisposição, mas não necessariamente só se ela tiver um parente, uma mãe ou pai hipertenso, ela não pode desenvolver a doença. E como que a alimentação está relacionada à pré-eclâmpsia? A dieta assim, a dieta rica em sódio, né, e em carboidratos e gorduras, ela pode desencadear, mas não que seja a única coisa, assim. Obesidade está muito ligada à pré-eclâmpsia, a questão da alteração de pressão, a questão do diabetes também, ela está muito ligada a essas alterações. Né? E assim, a questão da paciente não realizar atividade física, pacientes com pré-eclâmpsia, elas têm que realizar no mínimo 3 vezes por semana, de 40 a 50 minutos de alguma atividade física e a ingestão de muito líquido também. Sim. E só ocorre mais no final da gravidez? Geralmente, o diagnóstico de pré-eclâmpsia, como eu falei anteriormente, ele é realizado a partir da 20ª semana de gestação. E é uma condição que pode ser tratada. Com certeza, tem tratamento hoje em dia. É imprescindível você realizar o tratamento, realizar o monitoramento dessa gestante, realizar o monitoramento do bebê para que não ocorra desfechos desfavoráveis. Então, a gente encerra por aqui. Espero que a gente possa ter trazido alguma informação valiosa, né? Referente aos mitos e verdades sobre a pré-eclâmpsia. Ficamos por aqui e agradecemos.